Fala galera do canal Concretizando, Selmara Damasceno aqui mais uma vez trazendo um conteúdo concreto para vocês e eu estou muito feliz de estar aqui contribuindo para o varejo de material de construção para você, lojista, melhorar a sua gestão por meio de coisas simples, de pequenas e boas mudanças. E hoje um papo massa para que você mude a sua cabeça. Sabe aquela crença limitante? Eu hoje vou instalar um drive na tua cabeça. É isso aí. Sabe o cimento? Aquele produto que todo mundo acha que é só peso, só preço, concorrência desleal. Eu já sei de tudo isso. Mas se eu te disser que ele pode ser um grande aliado no aumento das suas vendas e na alta recorrência de vendas, é disso que nós vamos falar hoje. E eu quero que você fique até o final desse vídeo para não perder nenhuma dica. Mas antes eu quero que você curta, comente e compartilhe. Manda esse vídeo para aquele seu amigo lojista que também está precisando dar um up na loja. Já pensou que legal? Então vamos lá, partiu para o vídeo. E não tem jeito, né? O cimento é sempre um grande vilão quando a gente vai falar com os lojistas de material de construção. A concorrência é desleal, todo mundo vendendo aí abaixo do preço, eu não consigo armazenar, me causa muito trabalho. Mas vamos parar de falar de coisa ruim e vamos ver o cimento como um bom e grande aliado para suas vendas? Você já percebeu que ele pode ser o grande aliado para você pegar clientes que estão iniciando a obra? Porque eu sempre gosto de ver a obra do cliente em etapas. E pasmem, o cimento é um dos poucos produtos que está em todas as etapas da obra. Então, é ele, sim, o grande produto para você entrar na vida desse cliente. E aí, lógico, né, com muita estratégia, com muito marketing, a gente vai entrar na vida do cliente para não sair mais. Primeiro grande passo para você transformar o cimento em aliado é comprar o cimento do jeito certo. Então a primeira dica, a primeira super dica é: compre sempre o cimento que mais faz sentido na tua região. Então não é o cimento mais barato, é o cimento que é mais usado na região, o cimento mais recomendado pelos pedreiros. Então entenda mais sobre o cimento, sobre a especificidade de cada cimento e opte sempre em comprar diretamente da indústria. Primeiro, para você ter realmente os melhores preços e para que você tenha esse contato com a indústria na hora de um possível retorno, na hora de uma possível reclamação, você ter esse contato direto com a indústria é um fator estratégico, comprar diretamente da indústria, e um fator estratégico você entender exatamente todas aquelas letrinhas que estão lá no cimento e que você não entende muito bem, mas que na hora que você detém o poder da informação, você vende melhor esse produto. Dica aí número 1. Entender ainda que o cimento, ele é a porta de entrada para quem está construindo do zero, reformando ou fazendo alguma alteração na casa. Então, quem está precisando comprar cimento está fazendo uma intervenção, tá? Uma obra. E o cimento, ele não é um produto usado sozinho, como a gente tem outros produtos na construção civil, tipo uma tinta, ela é usada sozinha. Mas o cimento não, ele faz parte de uma receita, de uma fórmula, onde a gente precisa colocar areia, precisa colocar brita, precisa colocar alguns aditivos. Então o cimento, ele é só mais um ingrediente. Então quem precisa de cimento, precisa de outros produtos. E é nesses outros produtos que talvez você está deixando de vender por não estar promovendo o cimento. Então, é interessante você começar a pensar, inclusive, em lucratividade de maneira global e não só produto a produto. Entendeu? Que talvez você esteja pecando na precificação por não entender que um produto precisa do outro. Entendeu? A gente costuma dizer que o cimento ele é um produto de continuidade, ou seja, quem compra o cimento precisa da areia, que precisa do tijolo, que vai precisar da lona, que vai precisar do prego, que vai precisar do arame, que vai precisar de uma série de produtos, por causa que ele começou a comprar cimento. Até dos produtos de limpeza, até do pano de chão, sai porque ele está precisando comprar cimento. Então, parar de olhar a lucratividade e a precificação de forma única
e pensar de forma global. Isso vai, inclusive, trazer mais expertise para quando você estudar melhor aí a estrutura mercadológica dos seus produtos, estudar a sua curva ABC, e a gente vai falar disso aí ao longo dos vídeos. Mas de forma muito prática, você entender que o cimento ele não é um produto sozinho. Ele é um produto que vai puxando, ele tem uma cauda longa de outros produtos que vamos dizer, ele puxa esse trem, tá? Então, fique atento na precificação desse produto, porque ele pode não estar dando lucro, como a gente diz, nesse item, quando a gente olha seco, sabe? Quando a gente coloca um binóculo e olha somente para esse número no relatório, ele não parece às vezes agradável, mas quando a gente começa a olhar de bandeira global, ele sim vai fazer muito sentido. Um bom ponto também é entender que o cimento ele não é só preço. Então, quem compra cimento não está comprando somente preço. Ele está comprando localização, ou seja, logística, ele está comprando atendimento, ele está comprando, às vezes, estoque. Então, acontecem várias situações e vamos pontuá-las aqui. Acontece de eu estar começando uma obra agora e na minha primeira etapa eu já vou usar 150 sacos de cimento. Se eu, lojista, começo a comunicar que eu posso vender esse produto e armazenar na minha loja durante um período, então durante um mês eu consigo guardar esse cimento para você aqui. Então o cliente consegue um melhor preço, consegue uma boa negociação e o lojista capitaliza e a obra dele vai estar assistida. Então a gente precisa entender o cimento para além só do valor cru do faturamento. A gente tem que entendê-lo como uma grande cesta de serviços. Serviços de estocagem para a gente guardar esse cimento para o cliente dentro de um período razoável. E eu sempre falo aqui entre 1 mês e 2 meses, não mais que isso, para que a gente não caia em oscilações de valor, para que a gente não caia com problemas de estocagem lá no nosso depósito. Mas a gente precisa entender as demandas do nosso cliente e entender que esse tipo sim é um serviço. E dependendo do que você estiver oferecendo, ele vai pagar um pouquinho mais caro sim, tá? Fique tranquilo, porque se a sua loja estiver mais perto da obra dele, se você está prometendo entregar sempre que for necessário, ele não vai começar a levar o preço com tanta relevância como você acha, porque talvez uma loja a 30, 40 quilômetros de distância está colocando o cimento com centavos mais barato. Então, fique muito atento aos serviços prestados ao redor do cimento. Eles fazem, sim, muita diferença na tomada de decisão pelo cliente. E a cereja do bolo para o atendimento de excelência do produto cimento é trazer o pedreiro como parceiro da loja. Sim, o pedreiro, gente, ele é o maior influenciador na tomada de decisão de qual marca de cimento comprar e de qual loja comprar. Então, eu, como lojista, não acho prudente uma loja ter 4 ou 5 marcas de cimento. Ter 2 no máximo é prudente. E ainda, né, fazer esse benchmarking de entender quais são as marcas que os pedreiros mais se identificam. E, de novo, a gente não está falando de preço, nós estamos falando em gosto, né? É um assunto discricionário. O pedreiro, ele gosta porque ele gosta, por causa das características dele. Seca mais lento, seca mais rápido, tem tal coloração, eles têm as preferências deles. E a gente, como lojista, precisa entender essa questão da preferência do pedreiro e trazer isso como uma boa alternativa para a gente ter o produto que ele quer, na quantidade que ele precisa e mais, trazer o pedreiro como parceiro da loja. Dá um possível cashback para ele, porque o pedreiro, às vezes, ele precisa de ferramentas, ele precisa de alguma ajuda e você, lojista, pode ser o canal certeiro para que o pedreiro traga clientes, feche bons negócios para você e, em contrapartida, você o ajuda trazendo para ele melhores produtos, melhores condições para que ele compre ferramentas. Então, se atente a criar condições para os pedreiros serem parceiro da loja de vocês e ser, vamos dizer assim,
garoto propaganda da tua loja e da marca do cimento que você escolheu como parceiro, porque isso é um grande casamento. Dificilmente uma loja fica trocando de marcas de cimento. Normalmente, quando ela decide vender uma marca, ela faz com que aquilo seja um namoro eterno aí, né? Um grande casamento. Trazer o pedreiro para essa discussão é sensacional. Você ouvir o que o pedreiro tem a dizer das marcas que estão disponíveis para que você, juntamente com o que ele disse, tome a melhor decisão de qual cimento ter na tua loja. Porque lá na hora da venda, o pedreiro é sim um ponto definitivo. Ele é um argumento muito forte na tomada de decisão da compra desse produto para a obra do cliente. Então, eu tenho certeza que você, lojista, depois desse vídeo, vai tomar algumas atitudes e vai ver o cimento com outros olhos. Pensou que acabou? Não acabou, não. Agora é que vem o pulo do gato e eu sempre gosto de deixar aqui a pulga na orelha para vocês. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Vamos trazer agora estratégias eficazes para você transformar o cimento numa máquina de vendas. Dica 1. Cadastre os seus clientes com todos os dados possíveis e sabe o que eu disse lá no início da obra sobre a etapa da obra? Se você tiver como colocar isso lá no teu cadastro, você vai saber quando você pode oferecer cimento de novo para aquele cliente. Então, se o cliente está fazendo uma obra que está numa etapa onde ele usa muito cimento e ele comprou só 10 sacos, coloca um alerta que daqui a uma semana você vai mandar uma mensagem para ele perguntando se ele está precisando de mais cimento. Isso é uma venda ativa. Dica 2. Use sempre as redes sociais para mostrar que o cimento está chegando. Reposição de cimento. Estamos com cimento novo. Quer fazer o seu pedido? Já deixa lá o link para o WhatsApp, porque às vezes o seu cliente está ali com 2, 3 sacos e está precisando pedir e essa é a deixa para ele pedir mais cimento. Dica 3. Transforme o cimento com cross-selling. Então, há tantos cimentos vendidos, você vai levar mais esse produto por X reais. Eu gosto sempre de colocar com aditivos plastificantes ou aditivos impermeabilizantes, que são baratos, porém elevam o ticket médio. Então, a cada 5 cimentos, você leva esse aditivo por R$ 9,90, por R$ 14,90, entendeu? Não esqueçam ainda de fazer ligações pós-venda para entender como é que está sendo essa entrega. Lembrem que o cimento ele tem toda a jornada de compra e de entrega. E na hora da entrega pode ser que aqui esteja o gap do seu cliente não querer voltar. Aqui podem estar acontecendo alguns erros. E esses erros são fatais para o teu negócio. Então, certifique de que toda a jornada do cliente está sendo uma experiência fantástica. Agora sim está acabando. Pessoal, o cimento ele não é um produto para ser visto como uma margem bruta, como um produto para você olhar o que ele está dando de lucro, e sim uma relação de margem de global. Então, você precisa entender o cimento como um grande funil de vendas, aonde ele sim realmente será a porta de entrada para você acompanhar a vida, a jornada da obra inteira do teu cliente. Pensando dessa forma, eu tenho certeza que você vai ver o cimento com outros olhos e vai trazer estratégias de marketing, de combos, de comunicação assim, ó, ligeiras, certeiras, que mudarão o jogo aí da tua loja. Espero ter contribuído com mais esse vídeo para você, varejista de materiais de construção, e a gente se vê realmente no próximo vídeo.